Olá, querida comunidade acadêmica da UFLA. Meu nome é Tânia Romero, eu sou professora do Departamento de Estudos de Linguagem e também do Programa de Pós-Graduação em Educação e em Letras. Eu estou aqui hoje para falar com vocês sobre estudar, sobre aprender. Possivelmente vocês estão agora, nessa época de quarentena, em virtude da pandemia, em casa, mas a gente tem certeza que tudo isso vai passar. E por termos essa certeza, é que a gente precisa se preparar para conseguir alcançar todos aqueles objetivos, todas as nossas metas de vida. E aprender e saber estudar é algo fundamental sempre na nossa vida. Por isso, eu vou conversar com vocês com algumas orientações para como fazer isso e ser bem-sucedido na sua aprendizagem. Vamos lá. A primeira coisa a se considerar é o porquê você quer ou você precisa aprender. Pegamos daí. Você aprende por dois motivos. Ou porque você gosta e tem interesse em alguma coisa, ou porque você precisa. Sendo assim, ou a motivação é algo que vem de dentro para fora, quando você gosta, ou é externa, quando alguma situação, algum contexto lhe obriga a aprender. Então, aqui vai uma sugestão para tornar a coisa mais palatável. Pense nas vantagens que você pode ter se você aprender, na situação em que você precisa aprender. Pense, por exemplo, nos ganhos sociais que você vai ter, nos ganhos financeiros, por que não? Nos ganhos acadêmicos. Isso vai lhe ajudar bastante para se preparar para a aprendizagem. Bom, agora vamos especificamente para questões pontuais de como aprender. Bom, para começo de conversa, o grande diferencial para você ser um aprendiz bem-sucedido é você se propor a aprender. E para isso, você tem que fazer planejamento e empreender ações, ok? Bom, eu vou falar agora de 6 tipos de estratégias de aprendizagem. A primeira se refere à memória, ou seja, quando você precisa decorar determinadas palavras, determinadas sequências. Bom, aí é importante que você transforme essa tarefa, que geralmente é muito chata, em uma brincadeira, tá? E aí a gente tem várias formas. Digamos que você tem que memorizar uma série de frutas que fazem parte de uma categoria. Você pode imaginar uma fruta dando mãozinha para outra, né? Personificando as frutas e dançando, fazendo uma brincadeira de rodas, por exemplo. Ou uma figura em cima da outra, interagindo com essas figuras. Você também pode montar mnemônicos. Acho que todos vão se lembrar, lá da época do vestibular, quando você tinha que aprender a ordem dos planetas em relação ao Sol e você montava, ou o professor do cursinho mostrava para você alguns truques. Por exemplo, minha avó tem muitas joias, só usa no pescoço. E a inicial se refere a cada um dos planetas. Ou musiquinhas que você aprende e ajudam muito e que vão te ajudar a memorizar determinados fatos. Eu vou até me arriscar aqui e cantar uma que eu aprendi, que era assim: D. Manuel Venturoso era rei de Portugal. Convidou para ir às Índias Pedro Álvares Cabral. Navegou até que um dia uma terra avistou. E Peru vaz caminha, uma carta ao rei mandou. Era assim que eu aprendi história, por exemplo, quando eu estava no primário. Então, todos esses truquezinhos, que são truques de memória,
que trazem muito do lúdico podem te ajudar. Vamos passar agora ao segundo tipo de estratégia de aprendizagem, que é o chamado de estratégias cognitivas. Bom, para esse tipo de estratégia, você se apronta para fazer revisões, para praticar determinada questão, ou fazer exercícios. Você também faz análise, que trazem muito a questão da lógica, né? Qual é a lógica por detrás de tal aprendizagem? Ok? Rapidamente vamos passar para as estratégias chamadas estratégias de compensação. Essas estratégias são aquelas em que você chuta, mas não é um chute qualquer. É um chute que faz sentido, em inglês se chama educated guess. É aquele chute de acordo com o seu bom senso, né? Considerando tais e tais, então a resposta lógica seria por causa disso e daquilo outro, ok? Reforçando bastante um lapso que você tenha de memória e você faz associações para chegar de forma lógica para compensar algo que você esqueceu, ok? Outro tipo de estratégia se chama estratégia afetiva. É quando você respira fundo para baixar a ansiedade, se dá palavras de encorajamento, né? E tenta ficar tranquilo, mandando mensagens do tipo: não, eu sei que eu vou conseguir, eu sou capaz. Isso também ajuda muito. Outro tipo, e aí nós já estamos passando para o quinto tipo de estratégias, são as chamadas estratégias sociais. Essas estratégias é aquela em que você participa com outra pessoa para aprender. Eu, por exemplo, aprendo muito quando estou conversando com alguém, quando estou explicando alguma coisa para alguém, ou perguntando. Então, nas estratégias sociais, você pode fazer perguntas para o professor ou para o seu colega, preparar perguntas, você pode se engajar numa conversa com outras pessoas sobre determinado assunto, e você pode entrar em algum tipo de rede de discussão que se fale do assunto que você quer aprender. Isso vai ajudar você a aprender com a ajuda de outras pessoas. E rapidamente, já estamos passando nesse rápido panorama para a última estratégia, que é chamada estratégia metacognitiva. Como que é essa estratégia? Essa talvez ajude todas as outras. É aquela em que você usa o seu planejamento, ou seja, planeja uma hora do dia para aprender determinada coisa e foca naquilo. Você também pode tomar um tempo para avaliar o seu próprio processo de aprendizagem, fazendo provas para si mesmo, por exemplo, se perguntando, né? Então, é isso aí que eu queria falar para vocês. Nós vimos aqui a questão da motivação, que é importante para você aprender, e nós passamos a falar sobre 6 tipos de estratégia. As estratégias de memória, as estratégias cognitivas, as estratégias de compensação, estratégias afetivas, estratégias sociais e as estratégias metacognitivas. Bom aprendizado! Tchau!